Olá, famintos! Eu sou o pastor Rafael Araújo e é uma alegria ver você participando novamente conosco aqui no nosso Hungry Online. A ideia nossa é que a gente possa compartilhar uma palavra, uma reflexão do Senhor para a tua vida e no final nós vamos fazer uma oração por você. Mas antes de mais nada, eu queria que você colocasse nos comentários o seu pedido de oração. Colocar o nome do seu filho, da sua esposa, do seu marido, alguém que você percebe que precisa de uma oração, de um milagre, para que possa receber nesse dia no nome de Jesus. Você vai lá no comentário aí embaixo e você coloca o nome do seu familiar e de alguém que você deseja que precisa de uma oração, tá bom? Nós vamos estar lendo hoje uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, que fala sobre uma família que viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Eu profetizo, se você crer, receba no nome de Jesus, que você também vai viver algo sobrenatural com o Senhor. Você e toda a sua família. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Essa palavra fala sobre uma família, Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos que tinham uma intimidade com o Senhor. Eu sei que enquanto nós estamos aqui nessa reflexão, você está pensando assim, será que eu tenho intimidade com o Senhor? Você tem intimidade com Ele. E essa família tinha intimidade com Jesus. Intimidade de Jesus está na casa. Você sabe aquele amigo íntimo? Jesus era esse amigo. Ele tinha intimidade com essa família. Jesus vivia algo tremendo com essa família. Ele vivia algumas experiências que talvez outras pessoas não viviam naquela época. Jesus tinha intimidade com aquela família, estava junto com aquela família, na casa daquela família. E o que acontece? A Bíblia fala que a Marta e a Maria perceberam que Lázaro estava doente. Olha, Lázaro não estava morto, ele estava doente. E o que elas pensaram? Olha, se Jesus tem intimidade com a gente, se Ele é nosso amigo, Ele está sempre com a gente. Por que eu estou falando isso? Olha, no versículo 5 diz assim: Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família. Então para pensar comigo. A Marta e a Maria perceberam que Lázaro estava doente. E elas pensaram assim: olha, se o Lázaro está doente, já sei o que a gente pode fazer. Vamos mandar chamar Jesus. É nosso amigo, a gente tem intimidade com Ele. A Bíblia falou aqui sobre o relato da Maria enxugando os pés do Senhor com seus cabelos. Maria era uma mulher que ofertava ao Senhor Jesus. A Marta era uma que, a Bíblia tem relatos na Bíblia que fala que a Marta servia ao Senhor Jesus. Então o que significa isso? A Marta e a Maria, elas se viram no direito de chegar para Jesus e pedir para que Jesus voltasse, porque elas perceberam que Lázaro estava doente. E é aí que está a situação. A intimidade, o nível de intimidade que a Maria e a Marta tinham com Jesus, fizeram com que elas mandassem chamar Jesus. Mas aí aconteceu algo que talvez pode acontecer na minha vida e na tua vida e na vida de muitas pessoas que talvez têm intimidade com Jesus, mas não entendem ainda o trabalhar de Deus. No versículo 6 diz assim: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Olha como é que é. A Marta e a Maria pensou o seguinte: vamos mandar chamar Jesus, porque Jesus é nosso amigo íntimo, está sempre com a gente, Ele ama a nossa família, Ele vai vir. Só que Jesus não veio no tempo delas. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Muitas das vezes Ele não chega no teu tempo, mas Ele vem. Muitas das vezes você pode estar passando por situações delicadas que diz assim: Jesus, eu preciso do Senhor agora. E talvez não chegou no tempo que você achou que deveria chegar.
Mas a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu e não se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Deus trabalha por aquele que nele espera. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Deus. Eu não sei o quanto que você serve ao Senhor como a Marta servia. Eu não sei o quanto que você adora ao Senhor como a Maria adorava o Senhor, adorou. Enxugando seus pés com o cabelo, derramando perfume caro. Talvez você diga assim, pastor, eu sou a Marta, eu amo servir ao Senhor, mas Jesus não está vindo no meu tempo, porque Jesus não veio naquele momento. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Talvez tem gente que está aqui nesse momento assistindo esse vídeo, você que está aí assistindo esse vídeo dizendo assim, olha, eu tenho intimidade com Deus, Jesus me ama, Ele ama a minha família, Ele ama a minha casa, eu tenho certeza disso. Eu sirvo ao Senhor como a Marta, eu sirvo ao Senhor como a Maria, eu adoro ao Senhor como a Maria, mas Ele não veio no tempo que eu precisava. E o meu marido saiu de casa, meu filho está nas drogas, minha esposa está em depressão, eu estou sofrendo uma enfermidade terrível. Onde está o Deus que eu sirvo? Onde está o Deus que eu adoro? Onde está o Deus que diz que me ama, que tem intimidade comigo? Naquele momento, Jesus não veio no tempo daquela família e de repente, meu irmão, isso pode trazer muitas situações ao teu coração por achar que Deus te abandonou, mas Ele não te abandonou. Como eu falei, Isaías 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu, não se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Jesus chega no tempo dele, na hora dele, mas Ele vem. Ele está vindo para mudar a história da tua vida. Ele está vindo para mudar a história da tua casa. Ele está vindo para mudar a história da tua família. Eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza de que no momento mais difícil da tua vida, o Senhor virá dizendo, olha, não é no seu tempo, é no meu tempo. É na minha hora e da minha maneira. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela continua dizendo aqui, no versículo 7 diz assim, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos para a Judéia. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora, pois os judeus procuravam apedrejar-se e torná-las para lá? Versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aquilo que você está clamando ao Senhor para que Deus faça um milagre na tua vida. Para Deus é apenas um sono. Porque no tempo certo Ele chegará para mudar a tua história. No tempo certo Ele chegará para transformar a tua vida. E Jesus chegou. No versículo 21, a primeira pessoa que se encontra com Jesus, vamos primeiro aqui no versículo 19, a primeira pessoa que se encontra com Jesus foi a Marta. E vamos ver como é que foi a reação da Marta quando Jesus volta? Versículo 19 diz assim, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Lázaro já estava morto. Diz assim no versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a reação da Marta. Quando Jesus chegou naquele lugar, quando Jesus chega naquele lugar, a Marta tem um confronto com o Senhor. Diz assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, onde o Senhor estava no momento que eu mais precisei, porque eu sirvo o Senhor, porque eu sei que você me ama, porque eu sei que nós temos intimidade. Você imagina um amigo seu íntimo, não chegou no tempo que você clamou para que ele chegasse, porque senão seu irmão ia morrer, e ele não vem, e depois ele aparece. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde é que o Senhor estava? Onde é que o Senhor estava na minha casa, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida profissional? Jesus não veio no tempo dela, mas ela estava esquecendo um detalhe. Ele veio. Talvez não é no nosso tempo, mas Ele vem. Ele estava na frente dela e ela estava preocupada falando do passado. Se o Senhor estivesse comigo há 15 anos atrás, quantas vezes a gente faz isso? Se Deus estivesse comigo há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, quando fui traído, fui humilhado. Passou. Deus está agora aqui querendo mudar a tua história, mudar a tua vida e tua família. Mas e a Maria? No versículo 31, diz o seguinte,
Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, consolavam. Vamos voltar um pouquinho? Versículo 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas já estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguiram, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Versículo 32. Pois tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha isso aqui. A Marta disse a mesma coisa. A Marta, quando encontrou com Jesus, disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que significa isso aqui? Elas pensavam a mesma coisa. O sentimento era igual. Que sentimento era esse? O sentimento de abandono daquele amigo que não veio no tempo delas. Elas estavam se sentindo, de uma certa forma, abandonadas. Porque Jesus não veio no tempo delas. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes você está aí nesse momento pensando assim: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, porque no momento que eu mais precisei, Ele não veio. Ele não te abandonou, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu da tua casa, Ele não esqueceu da tua família, Ele não esqueceu dos teus negócios. Ele vem no tempo dEle, na hora dEle, mas Ele vem. Jesus estava ali, na frente delas, para mudar a história da vida de Lázaro. E foi isso que Jesus fez. Jesus transformou aquela história. Jesus perguntou para elas assim: aonde está o Lázaro? Antes disso, teve muitas situações, as pessoas ficaram comovidas com toda aquela situação. A Bíblia fala que Jesus chorou, sabe? Porque ele teve empatia pelo aquilo que aquelas irmãs estavam vivendo. E por amar aquela família, assim como Jesus ama a tua família. Jesus perguntou para eles: onde está Lázaro? Me leve até onde Lázaro está. Me leve até onde ele está. E para a gente concluir, irmãos, no versículo 39 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Mas entenda uma coisa, antes de Jesus pedir para tirar essa pedra do sepulcro, Jesus perguntou para eles aonde Lázaro estava. Houve um questionamento dizendo: Senhor, morreu. Já faz 4 dias, já cheira mal. O corpo, de uma certa forma, já está em decomposição e o Senhor quer que a gente leve para lá. Jesus queria chegar aonde Lázaro estava. Então eles obedeceram o Senhor e levaram Jesus até o sepulcro onde Lázaro estava. E quando Jesus chegou naquele lugar, esses versículos aqui, para mudar a história da tua vida, eu profetizo isso no nome de Jesus. No versículo 39 diz: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Meu Deus do céu. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que crerem que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Lázaro! O Lázaro é o milagre que você está esperando. O Lázaro é a transformação que você está esperando na tua casa. Jesus está chamando o teu milagre hoje. Jesus está chamando o teu milagre para dizer para você o seguinte: olha, eu não te abandonei, eu não esqueci de você, eu cheguei no meu tempo, na minha hora, mas eu vim. Quantas vezes a gente não entende isso? E a gente acha que Jesus esqueceu da gente, abandonou a gente, abandonou a nossa casa, a nossa família. Não. Deus está cuidando de todas as coisas. Ele nunca te abandonou. Ele nunca esqueceu de você. A gente concluir. Em João, capítulo 6, versículo 1, diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o Tiberíades,
e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele ia fazer. Essa é a palavra que eu quero terminar hoje para você. Jesus não te abandonou, não esqueceu de você. Jesus vem no tempo dele e ele já sabe o que ele vai fazer. Leva isso para a tua vida. Ele já sabe o que ele vai fazer. Jesus não me abandonou, ele já sabe o que ele vai fazer. E é isso que vai acontecer. Jesus virá, vai ressuscitar o Lázaro da tua vida, porque ele já sabe o que ele vai fazer. Amém? Como eu falei no início, coloque seu nome nos comentários, o nome para o pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. Eu tenho certeza de que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra e acreditando, meu Deus, que o Lázaro que precisa ressuscitar na nossa vida, às vezes é no casamento, na vida financeira, profissional, às vezes é a saúde que precisa ser restaurada. Em nome de Jesus, Pai, esse Lázaro venha para fora e o milagre aconteça. Eu profetizo cura, restauração, libertação. Desde já repreendo todo espírito contrário e declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, receba o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso Hungry Online. Deus possa abençoar a sua vida e que possamos viver o milagre que aconteceu na vida de Lázaro.